Mas, Lucas, o que a gente já veio até comentando, eu queria saber a tua opinião também, que o que, assim, chateia, pelo menos eu e o MM, que já falou bastante sobre isso, é a gente não ver uma evolução do Fortaleza. A gente tá desde o começo do ano falando, não, pô, o Moisés se lesionou no primeiro jogo, então vamos esperar ajustar. O Lucero chegou agora, ainda vai ajustar. Ah, é porque perdeu o clássico? Não, beleza, tá valendo ainda não, ainda vai ter o mata-mata. Até a gente foi penta. A gente teve um mês muito bom, que foi o mês de abril, que foi quando o Fortaleza foi penta, que foi o mês da partida contra o Fluminense também. Só que o restante do ano é de Tá muita super oscilação. bem. A gente É, não vê, assim, a gente dominando, uma, né? e uma evolução. A gente não vê, a gente vê um time a todo momento oscilando, sabe? Entendi. Isso que eu fico perguntando, quando é que vai ser? Quando é que a gente vai ver o ápice do Fortaleza nessa temporada? Ou foi lá em abril e não vamos ter mais esse ápice, né? Porque, bicho, é agosto já, né? 3 de agosto. O que é que falta pra gente alcançar esse ápice, sabe? Ou tu acha que a gente já alcançou? Porque, assim, no Brasileirão, o MR até falou, me deu um choque de realidade, né, na verdade. Que eu falei, pô, e tal, brasileiro no pré-jogo de terça, né? Ele, Dudu, mancho, se ano passado eu tava animado com a Libertadores nas oitavas, a gente na lanterna, imagina esse ano, a gente com uma boa margem para a zona de rebaixamento, né? Com os times lá de baixo pontuando pouco. E às vezes eu acho que é muito, e aqui te trazendo para um contexto que eu e o MM já debatemos muito, né? Que é sobre a expectativa da galera. A Uhum. galera colocou uma expectativa de que o Fortaleza iria lutar por G4 ou por G6. Eu acho que E foi um assim, Eu me G8. incluo você se nessa galera empolgar aí em... do G6. Eu acho que o Não, é G8. porque assim, você se empolgar em dado momento e depois você vê, bicho, velho, show, valeu, tá, entre os 10 tá de boa, entre os 12. Não, mas a galera colocou na cabeça que a gente é favorito. Que é, Não, tipo, não, não. obrigação. E não é. Esse é o É nosso verdade. quinto ano de Série A, Lucas, É. né? Nenhum time nordestino resistiu ao quinto ano de Série A. A gente tá passando por uma aprovação. A gente foi nono em 2019, fora da curva completamente, por um time que acaba de ascender. Em 2020, fomos 16º. O que era o natural, assim, na Uhum. evolução, né? Lutamos para não cair. Em 2021, quarto, completamente fora da curva. Se o nono foi fora da curva, o quarto de 2021, mais ainda. Ano passado, eu já vejo como mais natural. Não o campeonato, mas, pô, a gente foi ali e no final das contas a gente embalou e pegou uma oitava colocação. No quarto ano. Nesse quinto ano, a turma já queria G4. É loucura, né, Lucas? Dudu, a minha opinião sincera sobre isso aí, eu concordo com você plenamente nessa parte de que boa parte da torcida criou uma expectativa em excesso sobre a questão do elenco, sobre a questão do orçamento, que foi muito alto. O nosso orçamento, que bom, que está já quase parelhado com o do Santos, por exemplo, mas o Santos tem uma folha de pagamento talvez o dobro ou quase o triplo da nossa. Acho que tem mais ou menos isso. Então, assim, eu acho que isso ainda conta muito por conta de questões de elenco, mas o que eu queria trazer para o debate, né, nesse ponto de vista, é que se a gente parar para analisar os últimos 10 anos de Série A, como foi a participação médica, a média do Atlético Paranaense nesses campeonatos? Nos primeiros 5, 6 anos, é, ali meio de tabela, mas começando a beliscar uma Copa do Brasil, começando a beliscar uma Copa Sul-Americana, e eu digo beliscar não ganhando, mas chegando mais longe nessas competições. E com o tempo, o Atlético Paranaense foi desenvolvendo uma metodologia de trabalho, uma metodologia de elenco, de que a equipe consegue hoje tranquilamente jogar o Campeonato Brasileiro. Tranquilo. O Atlético Paranaense joga muito tranquilo o Campeonato Brasileiro. E eu acho que é esse o ponto que o Fortaleza precisa buscar. É de jogar tranquilo um Campeonato Brasileiro. Tu tá mutado. Eu tenho aqui para te dar de apoio as classificações do Atlético Paranaense nos pontos corridos. O Atlético Paranaense foi campeão em 2001, né? Mas pontos corridos começam em 2003. Vamos Ele foi colocar 12º em 2003, segundo em 2004, sexto em 2005, Aí cai, eu nos acho. pontos. 2013, 2006, perdão, foi 13º, 2007, 12º, 2008, 13º, 2009, 14º, 2010 foi quinto, 2011 ele cai. Então assim, o Atlético Paranaense, que já tinha sido campeão
brasileiro. O Atlético Paranaense que em 2005 havia chegado em final de Libertadores. E nem para ele foi linear, com assim, todo momento lá no topo. É difícil, pô. É bem Mas difícil. Mais eu difícil queria, que isso era só a Guia aparecer aqui e ela veio. eu queria só que tu pegasse também, Dudu, se possível, nos últimos 10 anos. Porque dos últimos 10 anos é que o Atlético Paranaense realmente se solidificou como projeto. Tu tá mutado. Se solidificou como projeto. Então, assim, o Atlético Paranaense passou a entender que a maior probabilidade de ser campeão é em Copas. Eu acho que o Fortaleza também é um processo natural de que passe a desenvolver mais essa metodologia de tentar ganhar mais em Copas, que eu acho que é mais plausível, principalmente pelo nosso orçamento. Mas o Atlético Paranaense, nos primeiros anos, ficava ali embaixo. Depois aqui terminava todas as competições, aqui embalava e subia. O Fortaleza ano passado ficou na zona de rebaixamento na lanterna muito por conta do outro campeonato. Então, assim, eu acho que a gente está num processo muito bom, cara. Eu acho que nessa altura do campeonato, na 17ª rodada, estarmos com 23 pontos, é uma boa pontuação. A gente lutava há 4 anos atrás para ter 23 pontos, lá pela rodada 20 e pouco, para tentar brigar até o final para não cair. E a gente já ter essa pontuação é muito bom. Claro que tem que se levar em consideração as últimas 5 rodadas. Ela é preocupante, porque foram contra times extremamente acessíveis. Se a gente tivesse minimamente mantido um pouco o desempenho, a pontuação, estaremos bem melhor. Eu acho que isso a gente pode cobrar e pode pedir ao que o elenco, ao que o treinador tenha mais carinho quanto a isso. Mas eu acho que é um processo natural, inclusive, essas 3 derrotas. Eu acho que é um momento de oscilação pesada. Eu concordo também com o que você falou da questão do que o MR falou. É algo que eu também falo há bastante tempo. A temporada hoje a temporada do Fortaleza neste ano, ela tem sucessos, mas também tem muitos fracassos. E eu acho que a gente tem que saber equilibrar melhor isso, e eu acho que a gente está no processo de entender melhor essas coisas. E é por isso que eu fico animado, eu não fico tão preocupado nessa questão da pontuação, de ser 23 pontos, 3 derrotas seguidas, porque eu acho que o Fortaleza tem capacidade, tem condições de mais na frente pontuar 3 vitórias seguidas, entendeu? De pegar um Palmeiras vencer, pegar um Flamengo vencer. Eu tenho essa confiança no meu time para isso.